Olá, comunidade ABCcom e telespectadores da VESA TV. Tudo bem? Estamos aqui para mais um webinar da ABCcom, sempre trazendo informação relevante e importante para o seu negócio. E até falando hoje sobre um tema muito importante voltado aos profissionais da saúde, você que já acompanha aqui pela VESA TV o programa Marketing em Saúde, a gente resolveu trazer esse tema tão importante, né, do seguro aí de responsabilidade profissional, civil profissional, para falar desse assunto. Temas são importantes quando a gente fala do negócio, né, envolvido, sejam nas clínicas, nos hospitais ou do profissional liberal, coisas que muitas vezes o pessoal nem sabe e é importante até para a saudabilidade e proteção do seu negócio. Bom, a gente vai falar sobre isso já já. Bom, como você sabe, a ABC Webinars, a gente tem o apoio do nosso parceiro da Five Media, uma super produtora de broadcast. Você que quer fazer seu evento virtual ou híbrido ou fazer uma transmissão ao vivo do seu evento, eles são fantásticos, então vamos conhecer um pouquinho mais da Five Media. Muito legal, né? Então fica aí a dica para a sua empresa, né? Caso você queira fazer um evento híbrido aí digital, como eu disse, conversar com o pessoal da Five Media, são super parceiros aqui da ABCcom e da VESA TV. Bom, vamos então falar sobre este tema e eu vou trazer o nosso anfitrião da nossa palestrante, né? Quando a gente fala desse seguro de responsabilidade civil profissional, não sei se vocês têm uma noção, mas cresce vertiginosamente o número de reclamações contra profissionais da saúde no Brasil. O Kleber, que é do grupo FBN, que cuida de muitas das nossas coisas aqui, inclusive do seguro do prêmio, ele estava explicando isso para mim, que às vezes por um erro, ou até nem tendo um erro, isso que é mais surreal ainda, um médico, um dentista ou qualquer outro profissional, ou mesmo uma instituição, eles podem ser processados e eles têm que se defender e, obviamente, tem que, em caso de uma eventual condenação, ter esse desembolso para pagar esta condenação. Você sabia que para isso existe o seguro de proteção financeira e jurídica que ajuda a preservar a reputação e o patrimônio deste profissional ou desta clínica, desta instituição? Eu não sabia, viu, gente? Confesso para vocês. E aí, então, conversando com o Kleber, quando ele me apresentou isso, eu resolvi, então, trazer o Kleber para falar sobre este assunto, uma vez que tem muitos profissionais da saúde que acompanham a programação da VESA TV, da ABCcom, não só o programa de marketing em saúde, mas os demais programas que falam aqui sobre empreendedorismo e negócios, para falar sobre este tema, porque muitas vezes quem é o empresário, o médico, ele é um bom médico, mas às vezes não é um bom gestor, não é um bom empresário, né, não sabe de alguns detalhes tão importantes, e por isso então resolvi trazer o Kleber, e o Kleber convidou a doutora Patrícia Holanda, que é superintendente da Seguros Unimed, para falar sobre o assunto. Kleber, meu amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, Luciano, você já está quase um especialista aí, né? Porque a gente teve uma conversa rápida e você já deu um overview sobre o cenário, sobre o produto, de forma bem ampla, viu? Parabéns aí pela assimilação e obrigado, pela oportunidade da gente Ensina, estar Kleber. aqui mais uma vez. Como? Você que nos ensina sempre. Olha, Luciano, eu digo que o corretor de seguros do Brasil, ele é praticamente um missionário, né? A gente tem que estar divulgando e disseminando sempre, porque o seguro ainda é pequeno no país e alguns segmentos são completamente desconhecidos. Esse, inclusive, é um deles. Então, eu tenho que fazer esse trabalho, né, diariamente e eu faço com muito prazer, mas algumas pessoas assimilam rapidamente, outras nem tanto, né? Então eu vi que você aí pegou rapidamente entendeu rapidamente a importância que a gente tem dentro desse contexto de proteção. E quero agradecer, né, mais uma vez pela abertura, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre seguro aqui. Eu sei que o tema do ABC geralmente é marketing e comunicação,
E você que é profissional da saúde, que foi convidado pela FBN para estar aqui, fica atento, porque o Luciano, eu costumo dizer que ele é o padrinho das agências do ABC, então ele conhece todos os tipos de serviços que a gente pode utilizar para nos comunicar, o que é muito importante hoje, né? Porque o bom profissional, as pessoas precisam saber que ele existe. Então, o Luciano é um bom contato para esse tipo de necessidade, de trabalho. Ô Kleber, você sabe que assim, tanto na nosso portal, na comunidade, quanto na própria TV, muitos profissionais da área da saúde acessam nossos conteúdos, querendo saber mais sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre comunicação. Antes de a gente trazer a doutora Patrícia, uma coisa que me chamou a atenção foi quando você disse que cresce vertiginosamente esse número de processos. E isso é uma característica muito do Brasil? Olha, foi uma boa pergunta que você fez. E eu, como estudo somente o Brasil, não sei. Talvez a doutora Patrícia tenha essa informação para nós. Agora, o que acontece aqui é que o risco de uns é a oportunidade de outros. Era essa a minha Então, questão. o risco de um é a oportunidade de outros. Então, enquanto o médico, o dentista, o profissional da saúde de forma geral e a instituição da saúde precisa buscar uma proteção, até para ter mais parâmetros do que é a prevenção, existe do outro lado, na esfera jurídica, gente se especializando em promover as ações com base na reclamação dos clientes. Então, a gente teve realmente um crescimento vertiginoso. Quando a gente começou a atuar nesse segmento, foi em 2013. Então, a FPN está completando 10 anos de atuação bastante focada. Nós temos uma área aqui muito focada em responsabilidade civil para a área da saúde. E nós vimos a conscientização do profissional aumentar de forma significativa, e nós somos um agente dessa conscientização, mas nós vimos também os clientes, inclusive, que nos encontram às vezes no Google, porque quando a gente fala do assunto, as pessoas vêm reclamar para a gente. E aí a gente, inclusive, teve que fazer um trabalho de tirar um pouco, né, desse perfil de que parecia que a gente era uma central de reclamação. Então, é muita reclamação de fato que vem ocorrendo cada vez mais, e os números são bem alarmantes. Bom, por isso fique atento ao conteúdo aí que o Kleber e a doutora Patrícia vão trazer para vocês. A gente vai abrir o espaço, então, para que eles possam fazer esse debate, ministrar este seminário. E ao final, vocês podem deixar as perguntas pelo chat do YouTube, e você pode, deixando pelo chat do YouTube, aparecer aqui na nossa telinha e ainda concorrer a um livro da ABC Books. Então basta você, aqui no chat mesmo, você faz a sua pergunta, você vai aparecer aqui na telinha e concorre a este livro. Kleber, então vamos chamar a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, bom dia, obrigado pelo tempo e por nos atender. Bom dia, Luciano. Bom dia, Kleber. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a ABCcom pelo convite, né? E principalmente a você, né? Também, Kleber, que é um grande parceiro nosso, responsável pelo Grupo FBN. É uma honra para mim estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada. Hoje eu sou responsável pelo segmento de responsabilidade civil dentro da Seguros Unimed. E é um prazer poder conversar aqui com vocês, dividir um pouco o que eu sei sobre responsabilidade civil com vocês. É uma honra para mim. Posso já começar respondendo a pergunta, Luciano? Por favor. Sobre os processos? Então tá. No mundo, tem dados, Luciano, que assim, no mundo, anualmente, 2 milhões e 600 mil pessoas morrem por a gente chama, não é um erro médico, mas é um evento adverso que a gente fala, tá? A gente não trata pelo nome de erro médico, porque nem sempre ocorreu o erro, né? Então, a gente chama isso de evento adverso e são 2,6 milhões de pessoas que morrem no mundo por algum erro adverso, tá? Falando especificamente de processo onde o profissional de saúde é acusado de ter cometido uma falha, só em 2019 nós tivemos no Conselho Nacional de Justiça quase 500 mil processos. Se a gente pensar, hoje no Brasil, em 2023, eram 500 mil médicos e quase 400 mil profissionais dentistas. Então, a gente está falando que quase 50% desses profissionais foi processado em 2019. Uma coisa que a gente tem observado também, após a pandemia,
o número de processos tem aumentado também contra os profissionais de saúde, eles têm aumentado bastante, tá? Então, isso é uma coisa que... E antigamente se falava que era por conta do seguro, mas não é. Existe a judicialização real, independente de ou não de existir o seguro. Não, muito legal. Eu vou deixar vocês agora debatendo, não vou atrapalhar mais, mas eu fiz essa pergunta porque, até pessoal, para vocês saberem também um pouco de bastidores, né? Porque eu conversando com o Kleber deu um exemplo para mim que eu achei muito surreal, para não dizer outra coisa, de que a pessoa de repente faz uma plástica, ela gostou, tá tudo certo. Aí ela sai a primeira vez, o primeiro amigo comenta de uma forma jocosa daquela cirurgia, ele já quer processar, já não gostou. Quer dizer, às vezes até nem tem a razão, mas busca-se, como o Kleber falou, essa questão da oportunidade, obviamente, deve ter também alguns profissionais da área jurídica, advogados que usam isso como uma indústria, para não falar outro nome, né? E como você disse, buscar judicialização, e às vezes é simplesmente por buscar, né? Não que tivesse até um direito de fato sobre isso, né? Então eu vou passar para vocês dois agora continuarem aí o debate, eu fico aqui ouvindo e esperando esse debate com vocês e recebendo as perguntas para a gente interagir ao final. Então, bom a palestra para vocês. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, viu, Luciano? E, doutora, quero agradecer. Quem está honrado sou eu. A gente tem realmente uma parceria muito bacana, muito sólida, e a gente sabe o quanto o teu tempo é escasso. Então, eu que agradeço ter aceitado esse convite para a gente estar debatendo aqui. Isso enriquece muito, não só o debate, como o evento como um todo. Bom, eu vou começar fazendo perguntas que, para nós, são muito do dia a dia, mas para o profissional que está nos assistindo e que virá nos assistir no futuro, pode fazer muito sentido. E o primeiro é a objeção que eu encontrava quando comecei a trabalhar com o seguro de responsabilidade civil, eu e meu time, os médicos principalmente, mas muitos dentistas também, falavam assim: se eu não erro, por que eu devo contratar o seguro? Então, o primeiro ponto era, a primeira objeção era, eu não erro, né? Então, o que eu queria era te ouvir um pouquinho sobre isso, até porque a doutora é médica, né? Então convive, estudou com médicos, então conhece essa mentalidade, por que se eu não erro, né? E mesmo com essa objeção, por que é tão importante essa contratação? Kleber, eu acho que é bem bacana. Acho que tem muito a ver com o que eu já falei superficialmente com o Luciano sobre a questão da gente. Porque, assim, o médico e o profissional de saúde em geral, tá? Ele vai. A gente tem uma palavra bonita, envidar os melhores esforços dele para dar o melhor resultado para o paciente, mas ele não tem como garantir um resultado, tá? Mas todo o conhecimento dele, todo o estudo dele, ele vai utilizar para dar o melhor resultado possível para esse paciente, né? Pode ocorrer o erro? Pode. Todos nós somos seres humanos e podemos cometer falhas. E aí mas existem também, quando eu falo em falha, o que a gente chama de evento adverso inevitável, que ele é inerente ao procedimento. Eu vou dar um exemplo. Nem sempre, e isso depende muito da genética das pessoas, uma cicatriz vai ficar perfeita, porque isso vai depender de outros fatores que independem do conhecimento do médico ou do profissional de saúde, tá? E nesse caso, ele corre sim o risco de ser processado, né? Outro ponto, quando ele fala, eu não erro, mas ainda assim eu preciso contratar? Sim, por quê? Porque para ele provar que ele não errou, ele vai ter que contratar o advogado, ele vai ter um desgaste, acho que o maior de todos é o desgaste psicológico, tá? Mas ele tem uma série de gastos financeiros e aportes financeiros que ele vai ter que fazer para ele se defender nesse processo, apesar de saber que não errou, tá? Tem uma coisa relevante, assim, que apesar da gente ter quase 500 mil processos por ano contra profissionais de saúde hoje no Brasil, a maioria desses processos ela é considerada improcedente, ou seja, não ocorreu o erro, mas ainda assim esse profissional contratou advogado, muitas vezes precisa contratar perito,
tem uma série de outras coisas que estão dentro disso daí, tá? O Conselho, e aí falando especificamente em medicina, o Conselho Federal de Medicina durante muito tempo foi contra o seguro, porque ele, e não estava equivocado, dizendo que ter o seguro podia gerar a judicialização, mas na evolução do mundo e no mundo atual, independente de ter o seguro, a judicialização veio. Então o próprio Conselho revê isso e reviu isso, né? Nós, como uma seguradora que nasceu do DNA médico, a gente sempre teve muito cuidado com isso e a gente procurou desenvolver também um seguro que atendesse à melhor necessidade desse profissional de saúde. Sim, não, legal, muito bom, muito esclarecedor, é bom ouvir da fonte. A gente, no dia a dia, muitas vezes, a gente já se acostumou com esse processo depois de tantos anos, mas muitas vezes a gente ainda tem o desafio de explicar para o cliente, né, de fazê-lo entender o que é. Na tua descrição, se você tivesse que explicar numa frase o que é um seguro de RC profissional, como você diria? A gente pode. O seguro, numa frase, tá? Ele é um seguro para proteger o patrimônio do profissional de saúde, tá? É a principal, em uma frase. Mas o que significa você ter um seguro? Porque ele tem um nome estranho, né? Um seguro de responsabilidade civil profissional. Então, pelo Código Civil, qualquer pessoa, qualquer cidadão que seja acusado de ter cometido um dano a um terceiro, a uma outra pessoa, tá? Ele tem a responsabilidade civil de indenizar esse terceiro se esse dano for comprovado, se realmente for comprovado que através de um ato culposo, que é essa palavra no direito, tá? Então ele não teve a Sim. intenção de causar o dano, mas ele causou um dano ao terceiro. Então, se ele causar esse dano, ele tem a responsabilidade de indenizar esse terceiro. Vamos dar um exemplo prático, tá? Que nada tem a ver com seguro de responsabilidade civil profissional, mas é uma responsabilidade civil. Sim. Quando você causa um Sim. dano a um terceiro, por exemplo, num acidente de trânsito, tá? Você tem a responsabilidade civil de indenizar se esse dano for caracterizado que você teve sua culpa. Perfeito, Acho perfeito. que eu Eu expliquei de uma costumo até forma dizer mais. que não, a ideia aqui é ser realmente didático, né? Para a gente poder ter esse conteúdo para contribuir e ajudar as pessoas que não conhecem. Eu costumo dizer que a gente, enquanto evolui, a gente tem uma ampliação de consciência, né? E quanto mais consciente eu estou, mais eu sei dos meus direitos e também dos meus deveres. Logo, se eu causei um prejuízo para alguém, eu preciso reparar antes de reparar o meu. Eu lembro quando eu era criança, uma vez meu pai bateu o carro e cada um desceu do carro, cada um conserta o teu, né? Então, assim, aquilo era uma prática de pessoas que não tinham uma consciência ainda dessa responsabilidade, quando, na verdade, o ideal é apurar, né, de onde saiu o erro, o nexo causal daquele acidente e aquele que causou isso justamente para que a gente continue evoluindo, continue ampliando a consciência e continue tendo condutas mais responsáveis em relação a tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Mas legal, foi muito bacana a descrição. É Quando o bacana você médico, falar ele... disso de Desculpa te Pode... interromper, Kleber, mas Não, é bacana falar disso de evolução, mas eu acho que tem um ponto importante para a gente falar, tá? Que é o acesso à informação, que foi o ponto que você falou. Hoje em dia, qualquer coisa, qualquer pessoa tem acesso à informação na internet, a informação está ali disponível para todo mundo na internet, né? sim. Então é fácil, o acesso é fácil, as pessoas são mais informadas. Isso também promove uma maior judicialização, porque elas têm mais consciência do direito delas. Então esse é um ponto importante também. E às vezes nem tem não tem dano, não tem nada, mas elas acham que elas têm direito àquilo, elas se acham e elas vão atrás de buscar o direito delas. Então essa é uma realidade no mundo atual, né? Sim, perfeito. É isso aí. É a conscientização do lado e a ampliação do conhecimento de forma discriminada, né? Legal. Quando o médico ele possui uma apólice de responsabilidade civil, é ou não aconselhável que ele divulgue isso? Então, eu contratei a apólice, eu tenho a apólice, e aí? O que a gente orienta os médicos é que não faz sentido ele divulgar. Essa é uma proteção do patrimônio dele. A gente não sai divulgando
que a gente tem seguro do carro ou que tenha qualquer outro seguro, né? Porque essa é uma proteção dele, não há necessidade. Diferente do certificado de formação dele, seja o médico, seja o dentista, que a gente pendura isso na parede, porque é um orgulho para a gente isso, e até para mostrar a solidez da tua formação, o seguro de responsabilidade civil é uma proteção para ele. Não precisa ser uma coisa que ele precisa divulgar que ele tem, né? Então, a gente, muito pelo contrário, a gente fala que a gente orienta os nossos clientes, e eu sei que os corretores, como você, eles sempre orientam os seus clientes com relação a isso. Não há por que divulgar que tem um seguro. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu, não que o médico tenha divulgado, mas ele foi processado, tá? E quando ele foi processado, ele informou em juízo que ele tinha uma apólice de seguro. Não era nem o médico, era o hospital, tá? Que ele tinha uma apólice de seguro. Na ocasião, a solicitação, a petição inicial nesse processo era de R$200 mil. Quando ele informou que ele tinha uma apólice de seguro, a apólice dele era no valor de R$1 milhão. E imediatamente, o advogado da parte autora da ação quis aumentar o valor da indenização porque sabia que ele tinha um seguro para isso, né? Então, e olha que isso daí já estava judicializado, né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter, né, sobre esse tema, e não há necessidade alguma de divulgação de que ele tem o seguro. É importantíssimo que ele tenha, tá? Isso é fundamental. Mas não precisa. Não é não é a apólice de ser o certificado de seguro, que é como a gente chama a apólice. O certificado, a apólice de seguro dele não precisa ficar na parede avisando que ele tem o seguro, tá? Não, tá ótimo. A doutora já até antecipou e falar dessa questão, né, durante o processo judicial, mas de fato, né, para uns oportunidade, para outros oportunismo, e a apólice, de certa forma, ela amplia, né, de forma as chances de obter um ganho mais significativo, né? Então, eu acho que realmente tem que ser guardadinha na gaveta e só ser utilizada no momento oportuno. Tem uma dúvida que é muito recorrente, que é a seguinte: imagina que eu tenho aqui o meu consultório, o meu paciente ele passou por um tratamento e eu cometi uma falha nesse tratamento. Qual é o momento certo para eu acionar o seguro de responsabilidade civil? Quando eu tenho consciência da minha falha ou quando há uma reclamação? O ideal é que ele avise nos dois momentos, tá? Por quê? Esse seguro, e aí falando na linguagem de seguro, né, é um seguro à base de reclamação com notificação. O que significa isso? O que é a reclamação? É o processo propriamente dito. Então, ele recebeu uma notificação de que ele está sendo processado, tá? E o que é essa notificação? Quando você comete alguma falha ou aconteceu algum evento que você imagine que no futuro isso possa vir a se tornar um processo, é importantíssimo que você avise o seu corretor, a seguradora. A seguradora tem que ser informada de que em algum tempo, a qualquer tempo, você pode vir a receber um processo judicial, tá? Por que isso? Porque quando você notifica, a gente chama amarra, a palavra que a gente fala, você amarra esse evento àquela apólice que você tem vigente. Então, a qualquer tempo, porque a gente sabe, vou te dar um exemplo, nem sempre o paciente vai te processar quando você cometeu a falha. Pode ser que ele te processe dali a 1, 2, 3 anos, tá? Então, e o que rege essa apólice é o que a gente chama de fato gerador. É o momento em que ocorreu a falha, tá? No caso do dentista, tem uma coisa um pouco mais... um limite um pouco mais tênue. Por quê? O dentista, o tratamento dele a gente sabe que é recorrente. Então, qual foi o momento naquele tratamento em que ele ocorreu a falha? Quando a seguradora não consegue ou não fica caracterizado no processo a data exata em que ocorreu o evento a gente considera o início do tratamento dentário, tá? Na medicina fica um pouco mais fácil. Por exemplo, num parto,
aconteceu algum problema, a gente sabe que o evento, o que a gente chama de evento, é o que iniciou o processo, né? O evento ocorreu na data do parto, aí fica é mais fácil a gente identificar. No dentista, isso aí fica um pouco mais difícil, tá? Então, o ideal, legal. Imagina que que aquilo que aconteceu alguma coisa que pode vir a virar um processo judicial, notifica a seguradora. Isso tem algum problema? Não, é só para dar ciência à seguradora, tá? Agora, receber um processo, receber uma notificação de que você está sendo processado, imediatamente acione o seu corretor para que ele possa fazer os trâmites para abrir o que a gente chama de sinistro dentro da seguradora, tá? Sim, perfeito, perfeito. Inclusive, o prazo para a gente fazer essa notificação é muito importante. Acho até que a gestão para a gente aqui, né, na FBN, em relação ao seguro de responsabilidade civil, é uma gestão muito diferente da gestão de outros seguros, justamente por conta dessa característica, né, de ser um seguro acionado à base de reclamação e dessa necessidade de informar a companhia em tempo hábil, para que não extrapole o prazo de aviso da companhia e, numa eventual reclamação futura, o cliente não ficar, não perder direito à indenização dele, né? Porque é um procedimento de fato exigido e que a gente tem que, de um lado, conscientizar os clientes e estar muito próximo deles para entender como é que está sendo. Então, não é aquele seguro que a gente vende hoje, renova daqui a um ano e o cliente fica sem contato. É o tipo do seguro que a gente tem que produzir conteúdo o tempo todo e buscar ser atrativo, né? No que falar e no como falar, para quê? Para que o cliente lembre da gente, né? E não só o médico, não só o dentista, os profissionais que trabalham na clínica, porque no primeiro momento em que eles percebem que há ali um risco iminente de uma reclamação futura, já nos contatar para que a gente possa registrar essa informação e ter amparo lá na frente caso a reclamação ocorra. Muito bacana, doutora. Tem um tema que eu acho que é muito legal a gente comentar, porque às vezes um cliente liga aqui para a gente e fala assim: olha, eu estou com um cliente aqui que ele está reclamando e eu queria logo já fazer um acordo com ele, né? Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho dessa questão do acordo, né? A pólice ela cobre acordo, o segurado pode fazer. Vamos esclarecer um pouquinho isso, que é bem importante. Como eu tinha falado antes, é bem importante, sim, a apólice ela cobre acordo, inclusive acordo extrajudicial, mas tem alguns pontos que são muito importantes, tá? Primeira coisa, se o profissional de saúde percebe que realmente houve uma falha, que aquele dano que o paciente está reclamando é devido, independente dele ter entrado com processo ou não, imediatamente ele aciona o corretor dele, mas ele não pode fazer nenhum tipo de acordo com o paciente, ou, mais ainda, afirmar para esse paciente que ele cometeu essa falha, para que ele não crie provas contra ele mesmo, né? Mas ele conversa com o corretor dele, que vai acionar a seguradora, a gente analisa todo o caso e com o de acordo da seguradora, a partir daí sim ele pode partir para um acordo, a gente faz uma triangulação que a gente chama, né? E ele pode fazer um acordo com o cliente, sim, com o paciente dele, sim, Perfeito. sem problema algum. O nosso seguro dá cobertura para acordo judicial e extrajudicial, tá? Isso é muito Que é uma bacana, porque forma também, dele, quando ele percebe que dele encerrar o assunto, uma vez que ele assume que ele falhou, ele identificou que houve uma falha dele e ele passa para um acordo, sim, tá? Tem Sim, uma é muito característica importante importante. também, né? Tem uma pressão, né? Isso, existe uma pressão muito forte, mas por outro lado ele tem que tomar cuidado com essa pressão, tá? Porque Sim, as pessoas nem sempre elas agem de boa fé, né? E sim, não tenho principalmente dúvida. algumas vezes elas agem de má fé com o profissional de saúde, então ele tem que tomar muito cuidado e é importante essa sustentação, esse cuidado com esse profissional de saúde nesse momento. Sim, E aí o muito papel do bacana. O que a corretor é gente faz aqui é fundamental. instruir.
Sim, o que a gente faz é instruir, né? E a instrução, eu diria que ela precisa ser preventiva. Por isso que eu falo que o seguro, de uma forma geral, ele acaba nos direcionando para uma atuação, uma operação mais segura, de forma preventiva. E não adianta, né, eu tentar conscientizar o cliente no momento em que já aconteceu. O que eu preciso é fazer isso constantemente, dia após dia, porque aí, no caso de uma eventual reclamação, ele já vai lembrar: ah, legal, eu vou poder promover um acordo. No entanto, para que isso seja factível, eu não posso assumir a culpa agora, eu não vou dizer que tenho seguro agora, eu vou manifestar essa situação para a companhia seguradora vai me dar o ok para que eu possa promover um acordo, e aí sim eu posso manifestar, é, assumir o erro ou coisas do tipo, né? Então, esse procedimento, a gente trabalha muito para deixar claro isso diariamente, para que não aconteça do próprio cliente ocasionar a perda de direito à sua indenização, né? Por isso que eu falo que é um seguro realmente cheio de particularidades. Tem uma particularidade, doutora, que eu acho que é muito legal a gente falar, que é a questão da retroatividade, né? Eu já vi aqui dezenas de apólices que perderam a retroatividade, ou porque perdeu prazo, ou porque trocou a seguradora por uma seguradora que não tinha a mesma política, e porque é mais barato, ou existe uma identificação maior com aquela outra companhia, né? E eu costumo frisar aqui o seguinte: a nossa identificação é com o cliente, não é a seguradora. A gente oferece ela para o cliente quando ela faz sentido para ele, e não porque a gente gosta da cor ou qualquer coisa do tipo. Então, é muito importante esse tema. E aí eu te peço, né, para falar um pouquinho de retroatividade, porque é tão importante, porque é uma preocupação que eu tenho hoje e que ela pode aparecer, de fato, se consolidar daqui 2 ou 3 anos, né? Então, eu vou acionar um seguro que eu contratei hoje, né? É, é, uma coisa importante, esse é um seguro que, assim como o seguro de automóvel, por exemplo, a gente tem que renovar todos os anos. É como se você fizesse um seguro novo, a apólice tem vigência, que a gente chama duração de 1 ano, né? Sim, E todos os anos você renova. Qual a diferença desse seguro em relação... Eu sempre falo do seguro do automóvel porque as pessoas estão mais habituadas, é mais popular. é um seguro mais popular e que as pessoas estão mais habituadas no dia a dia, né? Então, o Sim. seguro de responsabilidade civil você também renova anualmente, tá? Ele tem o seguro ele tem duração de 1 ano, só que tem uma característica diferente. Quando eu vou renovando esse seguro de forma que não a gente não uma forma todos os anos eu estou renovando, né? Ele dá para a gente o que a gente chama de retroatividade. O que é isso? Em 2023, em 2024 eu renovo a minha apólice de 2023. A apólice de 2024 passa a dar cobertura para tudo o que aconteceu em 2000. Ela dá cobertura, obviamente, para o que aconteceu em 2024, mas ela passa a dar cobertura para o que aconteceu em 2023 também, tá? Então, se você é nosso cliente há 10 anos, em 2023, eu estou te cobrindo se você receber alguma reclamação para coisas que você pode ter cometido alguma falha há 10 anos atrás. Essa é a importância de você 2014. não quebrar a vigência. O que é a quebra de vigência? Você renovar a sua apólice todos os anos, porque quando se quebra a vigência, você perde este direito. E, mais uma vez, a importância do corretor de seguros, que é orientar o cliente sobre esses detalhes que ele não tem. O profissional de saúde ele não é o habitual dele, esse tipo de conhecimento, né? Então é Sim, importante ele ficar ciente disso, né? E você falou sim, sobre troca de seguradoras. Tem uma coisa importante, como eu falei há pouco tempo, a Seguros Unimed é uma seguradora especializada no profissional de saúde. E com este cuidado, o que a gente fez também? Porque existe uma coisa dentro do seguro que chama prazo adicional. O que é o prazo adicional? A hora que eu terminei a minha apólice, eu ainda tenho cobertura para aquela apólice durante até um período de 3 a 5 anos. A gente deixa, o Código Civil fala até 3 anos, tá?
a gente até durante 3 anos a gente pode dar cobertura para o que aconteceu na vigência, durante o período que eu tinha a pólice, né? Sim. O que a Seguros Unimed teve o cuidado para que os clientes vindo de outras seguradoras não fossem prejudicados com relação à retroatividade que nós acabamos de conversar? Uma vez terminado o prazo adicional dele na seguradora anterior, nós, da Seguros Unimed, damos cobertura para a gente dá retroatividade até o início da vigência dele na outra seguradora. Vou repetir, tem que terminar o prazo adicional na seguradora onde ele estava, tá? Então, isso é um pouco mais complexo e eu sei que vocês da FBN conseguem explicar isso com brilhantismo, mas tentando, em linhas gerais, falar aqui, então, se em 2023 vem um profissional de saúde para a Seguros Unimed, que era de uma outra seguradora, ele tem a cobertura para 2023, e digamos que ele estivesse na outra seguradora desde 2019. E essa seguradora tem um prazo adicional de 1 ano, faz de conta, tá? Então, em 2023, ele tem a apólice comigo e ele continua para o que aconteceu até 2022 com cobertura na outra seguradora. Em 2024, acaba essa cobertura que ele tinha na outra seguradora. Então, em 2024, nós da Seguros Unimed vamos dar a retroatividade até o início do período que ele tinha na outra seguradora. Isso é um pouco mais complexo, mas eu sei que quem tiver mais dúvida, vocês conseguem explicar com detalhes, né? Sim, depois a gente vai até colocar um QR Code aqui que esclarece bastante dúvida e estabelece um contato caso alguém queira esclarecer mais. Mas, de fato, né, olha a preocupação que a gente precisa ter com prazos, com avisos, com procedimentos, com ações preventivas. Então, acho muito importante frisar isso para quem é profissional da área, para quem tem uma instituição na área, que busque realmente, né, quem conseguiu se aprofundar nesse tema. Porque, de fato, não é um tipo de seguro que dá para se vender superficialmente. Eu contrato aqui as pessoas e a gente coloca as pessoas para fazer treinamento, e eu não deixo uma pessoa atender o telefone e falar com um profissional da saúde de jeito nenhum antes de 90 dias de treinamento intenso. A gente não fornece nem um ramal, para evitar que a gente ofereça uma informação incorreta. Doutora, tem um outro tema que eu acho que é bem relevante também, até para a gente poder abrir para perguntas, caso o pessoal tenha interesse em perguntar, que é a questão do CNPJ, do CPF, e entre esses dois nós ainda temos um outro papel que é o do responsável técnico, né, do RT. Então, eu tenho uma clínica e eu atendo na minha clínica, eu tenho um responsável técnico na minha clínica, que responde por todos os demais, e eu tenho os outros profissionais aí. Então, são 3 esferas de risco diferentes, complementares para a atividade, mas que a gente tem que visar a proteção delas em todas as situações. Então, acho que seria legal a gente explanar um pouquinho sobre isso. Eu não estou ouvindo. Porque eu estava com o microfone no mudo, né? Falando em CPF. Falando em CPF, quando a pessoa física contrata o seguro, existe a possibilidade dele fazer uma extensão para o CNPJ dele, que significa, do CNPJ onde ele é sócio, para a clínica dele, por exemplo. Existe essa possibilidade sem um custo adicional. Para quê? Por quê? Muitas vezes a nota é emitida no CNPJ, né? E quando processado, é processado o CPF e o CNPJ. Nesses casos em que você contratou, a cobertura chama extensão para a pessoa jurídica, nesses casos em que você fez uma extensão para a sua pessoa jurídica, então, quando o profissional, pessoa física, é processado e também a pessoa jurídica dele, quando tem essa extensão, ele está coberto. Aí você vai me perguntar, Patrícia, mas e quando só o CNPJ é processado e não processar a pessoa física? Se o seguro for só da pessoa física, aí esse CNPJ não está coberto, tá? Para isso, a gente tem um seguro para a pessoa jurídica. Por que é importante a pessoa jurídica também ter o seguro? Porque ela vai cobrir, quando a pessoa jurídica contrata o seguro, não está coberto só o CNPJ. Neste caso, no seguro da pessoa jurídica, estão cobertos
vai dar cobertura para aqui, para os atos que todos os profissionais que atuam dentro daquela clínica e possam vir a ser processados, eles estarão cobertos. Mas não, neste caso, aí é onde inverte. Se o seguro é da pessoa jurídica e ela é acionada, a pessoa jurídica, por algum ato de algum dos profissionais de saúde que atuam lá, a pessoa jurídica está coberta. Aí você me pergunta, Patrícia, mas e a pessoa física? Se ela não tiver o seguro, ela está coberta no seguro da pessoa jurídica? Não. Se ela for acionada na pessoa física, ela não está coberta, tá? Então, são esses detalhes que são importantes de ser explicados, tá? Com relação ao responsável técnico, existe a possibilidade de contratação de uma cobertura, tá? Que chama de diretor técnico, que isso dá tranquilidade para ele, caso ele venha a ser processado. E o CNPJ seja processado também, tá bom? Acho que eu respondi. Muito bacana. Respondeu sim, e o que a gente vê na prática hoje aqui é que o advogado ele tenta envolver a maior quantidade possível de pessoas no polo passivo. Então, ele envolve o profissional, ele envolve a clínica. No nosso caso aqui, a gente atende muita rede de clínica, que tem marca expressiva, inclusive, ele envolve a marca, que na verdade não tem como atividade preponderante o tratamento, né? Mas ela acaba sendo envolvida e tem que se defender. Então, imagina que uma só ação, às vezes, move 3 advogados. O advogado do profissional, que precisa defendendo, o advogado da clínica, que precisa defendendo, e às vezes, quando há uma marca por trás, o advogado da marca, que também precisa defendê-la, mesmo ela não tendo nenhuma gerência sobre aquela atividade fim que tem ali, mas por uma questão de lei do consumidor, ela acaba estando envolvida, porque ela atraiu o cliente, enfim, tem uma série de nuances aí para a gente discutir sobre esse tema, mas foi sim muito esclarecedora, de fato, né? O profissional ele pode ser acionado individualmente, e ali ele precisa ter o seguro. Se ele for responsável técnico, ele pode ser acionado individualmente, mas ele também pode ser envolvido no polo passivo, porque ele, de fato, é o responsável técnico por aquela instituição, e a instituição, de forma geral, que oferece toda a estrutura e todo o espaço, né? E é quem divulga, inclusive, para que os clientes venham até ali, também pode ser envolvida, enfim. Então, todos precisam ter a proteção financeira e jurídica para eventual reclamação. E eu digo até mais, né? Não só ter a proteção contratada, mas como ter também o respaldo para esclarecimento de dúvida no dia a dia. Porque às vezes você tem uma clínica médica odontológica com 20 cadeiras, com 10 cadeiras, e é natural que exista ali uma rotatividade. As pessoas estão buscando oportunidades, elas vêm e vão. E aí, nesse processo, muitas vezes o que acontece, e a gente assiste aqui, o empreendedor médico ou dentista abre a clínica, contrata os colegas que vão trabalhar com eles ali no modelo de parceria. Ele tem 10 colegas, ano que vem são outros 10 colegas, ou 3 permaneceram e 7 saíram, e esses 7 trabalham em outra clínica. Então, a gente precisa estar munindo essa instituição de conhecimento de informação o tempo todo, porque quem está chegando precisa ter. Aqui a gente tem seguro de responsabilidade civil. E como funciona? Porque lá onde eu trabalhava não tinha. Então como funciona? O que a gente faz aqui? A gente disponibiliza um QR Code na unidade clínica para que o profissional que chega, vai tomar um cafezinho na copa, dúvida sobre a responsabilidade civil, fale com a FBN. Aí ele vai acessar o QR Code, já começa a falar com a gente, esclarecer todas as dúvidas dele, e se for de interesse dele ter proteção, ele já consegue contratar. Então, acho que, de fato, é um seguro que aproxima muito a gente do cliente, e se estiver distanciando, preocupe-se, porque, de fato, não tem como distanciar, porque é muito dinâmico, né? As clínicas estão abertas para as pessoas diariamente. Elas estão ali o tempo todo buscando tratamento. Você pega, às vezes, uma clínica odontológica, eu mesmo fui no dentista, tinha 10 pessoas aguardando. Enfim, eu diria que talvez não sejam riscos tão severos, mas a frequência de risco é muito grande. Então, a gente tem realmente que trabalhar muita conscientização. Sim, sem dúvida. E a gente falou bastante aqui sobre pagamento, sobre o seguro, pagar o honorário advocatício, o honorário perito, mas tem
o seguro não cobre só isso, né? Não é só o custo de defesa, ele cobre a indenização, se esse profissional vier a ser condenado, e acordo, que a gente já conversou também. Então, o seguro ele tem um espectro bem amplo de coberturas, Sim. né? E outra coisa que eu acho que é bem relevante também, Kleber, é a gente falar que ele cobre se o profissional for processado dentro do conselho de classe, né, na esfera civil, criminal, administrativa. Então, Perfeito. é importante a gente ver que o seguro ele dá cobertura em várias esferas também, tá? Sim, perfeito. Eu costumo dizer, doutora, que se uma companhia seguradora que tem milhões e milhões de limite técnico para garantir risco não aceita o risco, eu, como profissional, não deveria aceitar também, né? Eu falo isso, eu estou há 27 anos vendendo seguros todos os dias da minha vida, né? E vou continuar. Então, eu digo o seguinte, esse risco eu suporto, a seguradora suporta? Não. Será que eu vou suportar se a seguradora não suporta? Então, isso, de certa forma, nos ajuda. Ontem, inclusive, eu estava com um cliente à tarde falando disso. O seguro ajuda até você reavaliar o seu crivo em relação a que atividade eu exerço, que profissional eu contrato, que cliente eu quero atender, né? O seguro ele ajuda a gente a repensar a nossa matriz de risco de forma inteligente para saber se esse negócio tem ou não tem sustentabilidade. E uma vez que eu tenho seguro, eu garanto a sustentabilidade do meu negócio. Então, se dentro do meu custo de procedimento eu não puder separar ali um 0, alguma coisa para proteção, talvez o custo do meu procedimento não esteja adequado à realidade da minha matriz de risco. Então, eu sei que parece técnico demais, mas você que é médico, você que é dentista, se dentro do teu honorário você não consegue destacar um pequeno percentual para garantir a sua proteção em uma eventual reclamação ou até em um eventual erro, repense a precificação do seu serviço. Porque o seguro, ele faz parte da longevidade, da perenidade do seu negócio, da sua renda, do seu futuro, do futuro da empresa, dos seus familiares, enfim. Então, o seguro, ele é um arrimo, né, que a gente precisa ter para poder trabalhar mais tranquilo. Eu, como corretor de seguros, tenho o seguro de responsabilidade civil aqui, se não me engano, há 12 anos já, né? Sendo renovado com frequência, né? Consistentemente e com ampliação de cobertura, porque a quantidade de clientes, graças a Deus, e ao nosso trabalho só aumenta, os valores envolvidos só aumentam. Eu lembro que há pouco tempo atrás, a gente comprava um veículo zero por R$ 35.000. Hoje, o carro mais barato do mercado acho que custa 70 ou mais. Ou seja, tudo mudou muito. Então, a gente precisa, inclusive, prever essa atualização. Então, quando você faz um provisionamento, e se eu cobro R$ 200 por um procedimento e o seguro corresponde a 0, alguma coisa desse valor, quando eu cobrar 300, eu também preciso rever o valor de cobertura, porque tudo muda de uma forma muito frequente, né? E a gente precisa estar atualizado. Eu acho que, doutora, mais uma vez eu quero agradecer pela lucidez, esclarecimento, o teu conhecimento e o teu tempo aqui. E gostaria de saber se a gente tem perguntas, né? Se tem alguém com alguma dúvida. Se não tiver, a gente pode simular algumas dúvidas aqui ainda. Legal, Kleber. A gente está aguardando aqui as perguntas. Eu vou só me adiantando aqui, enquanto o pessoal pode interagir pelo chat. Doutora, quando a gente fala dessa responsabilidade civil profissional, ela é destinada somente ao profissional da saúde ou a outros profissionais também? Luciano agora já entende tudo de responsabilidade civil, né, Luciano? Eu tô aprendendo, tô imaginando aqui, daqui a elucubrando as pouco. outras áreas aqui. Mas você tem razão. Nós da Seguros Unimed, a gente trabalha exclusivamente com os profissionais de saúde, né? Porque esse é o nosso nicho de atuação. Mas existe sim o seguro, ele pode ser comercializado para várias outras profissões, como o Kleber citou, corretor de seguro, ele pode ter tabelião, engenheiro, arquiteto, advogado. Então, existem várias, dentro das profissões, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele abrange várias outras profissões, tá? Inclusive, nós estamos estudando também para entrar em outras atividades profissionais.
Legal, Eu tenho um incremento aqui, se o Luciano me permitir. Luciano, claro. existe um seguro de responsabilidade civil que a gente começou a atuar, que ele provavelmente vai abranger todos, os negócios e as pessoas físicas, que é o risco cibernético. Eu vou puxar uma coisa aqui que é mais da minha área. É im- talvez eu não tenha percebido porque eu não seja o target, mas esse tipo de seguro ele é bem divulgado para os profissionais. Assim, existe uma comunicação, que a gente vê muita comunicação no seguro de saúde, de carro. Existe um trabalho de comunicação para esses profissionais? Eles têm um amplo conhecimento já disso ou ainda não? Pode ficar à vontade, doutora. Ainda não, ainda é uma. Essa realidade ela é uma realidade mais recente, tá, Luciano? Não é Tá. uma realidade mais recente que eu digo, apesar do seguro existir há muito tempo, ah, os profissionais de saúde começaram a olhar para ele de uma forma, como eu falei, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ele era bastante reticente com relação a isso. Não que ele divulgue, tem o seguro, mas hoje em dia ele não é contrário a isso. Mas, e até para você ter uma ideia, os profissionais cirurgiões dentistas, eles têm mais conhecimento do produto do que propriamente os profissionais médicos. Os outros, é um seguro que ele está começando agora. Ele tem há bastante tempo no mercado, mas eu vou te dizer que de uns 10, 15 anos para cá que ele começou a se fortalecer e ser É, mais divulgado, tá? porque eu fico pensando que hoje também, não sei se vocês concordam comigo, ah, a gente tinha antes muito o profissional sozinho. Hoje a gente tem muito mais as clínicas, né? Com uma característica mais empresarial. Não sei se eu estou errado, Kleber, em falar isso. Porque antes você tinha mais aquele médico sozinho que tinha um consultório. Hoje você vê muito mais a característica das clínicas, né? Sim, perfeito. Inclusive, esse foi um ponto muito legal, Luciano. A gente não combinou essa observação do Luciano, não, mas olha que engraçado. Inclusive, existe uma diferença em taxa de risco de uma empresa que atende o paciente numa mesa de madeira e uma clínica que tem outros procedimentos. Inclusive, a atenção a que tipo de procedimento é realizado naquela clínica faz toda a diferença. Então, o risco de um consultório, né, quando você falou do médico, por exemplo, eu lembrei do meu pediatra. Meu pediatra atendia a gente ali, tinha uma balança para pesar a criança, né, e tinha como medir a altura da criança, e era aquilo ali. Hoje você vai numa clínica, muitas vezes, dependendo da atividade, já existem inclusive alguns outros procedimentos ali dentro daquela estrutura. E isso também é algo que é importante avaliar quando vai contratar o seguro. Então, de fato, além da questão hoje está mais alicerçada, mais corporativa, ainda existe essa questão de vários procedimentos dentro de uma mesma unidade. Né? Como, por exemplo, na odontologia. Nós temos procedimentos estéticos dentro da odontologia, coisa que há alguns anos atrás ainda não havia. Então, é importante a preocupação em informar para a seguradora o risco certo, correto, completo, para que ela possa precificar aquele risco de forma adequada e não ter problema lá na frente na hora de buscar uma indenização. Muito legal. Eu vou pedir para o Vitor colocar na tela a pergunta da Emanuela Correia. Ela faz uma pergunta que eu achei bem interessante. Ela pergunta assim: doutora, quando o tratamento do paciente iniciou antes da contratação do seguro, no momento não teve nenhuma insatisfação. Eu contrato o seguro, tenho cobertura? Se for caracterizado que o dano alegado no momento de um processo ocorreu antes da vigência do seguro, aí não vai ter cobertura. Eu vou dar um exemplo, Emanuela, até para ficar bem claro. Se você bate o carro antes de ter o seguro, e é um exemplo fraco, mas é um exemplo que fica mais fácil de entender no dia a dia. Mas se você bater o seu carro e depois você contrata o seguro, a seguradora não vai dar cobertura para aquela batida, né? Agora,
Se você é uma cirurgia dentista, o cliente não tem problema nenhum, e você começou o tratamento do teu paciente antes de contratar o seguro, mas ele vem a te processar 2 anos depois ou 1 ano depois por alguma coisa, e aí fica caracterizado que o fato ocorreu durante a vigência do seguro, aí sim tem cobertura. Então tem que analisar o fato em si, a reclamação desse paciente em si, tá? Agora, por exemplo, você imagina que tem algum evento e você contrata o seguro, e eu tenho uma coisa importante sobre seguro, né? O seguro é um contrato de boa-fé, que a gente fala. Quando é caracterizado que o evento ou fato gerador, que é o que a gente chama, ocorreu anterior à vigência da apólice, isso não tem cobertura. É coberto tudo depois que você tem a apólice. Não sei se eu, claro. Deixa eu Você fazer aqui um complemento aqui. Perfeito. Talvez a Emanuela esteja querendo assim, eu começo o tratamento, não tive nada, mas aí contrato o seguro depois e essa intercorrência vem depois. Eu preciso provar que foi, mesmo tendo começado antes, eu vou dizer assim, percebi que há um risco, decido contratar o seguro, mas acontece depois, eu só preciso provar que aconteceu depois. É porque eu acho que na explanação de vocês dizem assim que precisa, quando falou lá do retroativo, de quando que iniciou o tratamento. Mas se esse fato adverso, aprendi, esse fato adverso, ocorreu depois da contratação, se eu conseguir provar isso, aí sim teria cobertura. Tem cobertura. E muitas vezes você não precisa nem provar. Isso fica caracterizado no próprio processo, na própria reclamação, tá? O que marca a cobertura ou não é a data que a gente chama do evento adverso. Eu vou dar um exemplo que em medicina fica mais fácil. O paciente já tem o paciente há muito tempo, tá? Ele já faz. E aí você realiza uma cirurgia, tá? E acontece alguma coisa durante essa cirurgia. Então, a data do evento é a data da cirurgia e você vai ter cobertura. Um dentista, ele vai fazer já um paciente dele há 30 anos, mas o paciente reclama por conta de um implante que você fez e você tem seguro quando você fez aquele implante. Também vai ter cobertura, né? Então, isso é uma análise. O que eu falo é quando você não consegue caracterizar a data em que ocorreu o fato. Os dentistas, por exemplo, você reclama de um tratamento e era um tratamento muito longo e não dá para caracterizar a data exata que aconteceu o fato. Quando não dá para caracterizar, aí sim a gente vai para o início do tratamento. Vou pedir para o Vitor colocar a pergunta da Jaqueline Viana, também do Grupo FBN. Ela faz uma pergunta, achei também bem bacana. E se não houve erro do profissional e o paciente apenas demonstra uma insatisfação por não resultado de um procedimento realizado e a expectativa não atingida? Eu vou complementar essa pergunta da Jaque, a doutora vai até me entender. O que a gente tem visto de tratamento de harmonização facial, que, meu Deus do céu, tem, né, tudo bem que eles falam que dá para reverter, porque assim, uma coisa é expectativa, né, e de repente, eu não sei se eu estou errado, doutor, em fazer essa pergunta, porque também tem algumas características subjetivas desse resultado, né, não é uma coisa objetiva, que quando uma coisa objetiva é mais fácil que eu digo, pessoal, para vocês entenderem aí que estão assistindo a gente. Tem um corte, uma cicatriz, ali não tem ali mais como você negar o evento adverso. Agora, essa coisa, gostei ou não gostei, é muito subjetivo, né? Você já respondeu, Luciano, é isso mesmo. A expectativa é uma coisa subjetiva. Pela lei, o contrato do profissional de saúde com o paciente, ele tem uma responsabilidade subjetiva. O que é uma responsabilidade subjetiva? Ele vai envidar os melhores esforços dele para dar o melhor tratamento ou a melhor condição para esse paciente. A expectativa não tem como, porque a expectativa é de cada um, né? E o resultado esperado, você não tem como garantir para ninguém. Então, o contrato entre um profissional de saúde e um paciente, ele tem uma responsabilidade subjetiva, até pela própria legislação, tá? Não existe uma garantia de entrega de resultado, tá? Perfeito. E isso é uma coisa bem tênue, tá? Esse limite é bem tênue mesmo, né?
O que a gente recomenda para os profissionais? Nunca gere uma expectativa de resultado no seu paciente. Por exemplo, você vai ficar com o rosto da Angelina Jolie. Não tem como você garantir isso, porque como você bem colocou, tem características de cada pessoa, né, que vão interferir nesse resultado. Perfeito. E é importante você falar isso, doutora, até por uma questão, eu fico pensando muito isso, né? Infelizmente, eu falo isso pela área do marketing também, que a gente tem um pouco, como o Kleber falou um pouco lá no início, que você vê alguns oportunistas, né? Ele espera o erro, o possível erro para se aproveitar da situação. Vamos colocar na tela, Vitão, a pergunta da Elaine Bianchini. Ela coloca assim: bom dia. A apólice ampara despesas emergenciais. Poderia citar exemplos em que são considerados como despesas emergenciais? Sim, a apólice ampara despesas emergenciais. Tá? Eu vou dar um exemplo. Porque para existir a responsabilidade civil, tem que existir um dano, tem que ter um fato que gera esse dano, tem que existir o dano e tem que ter o que a gente chama de nexo causal, uma relação entre o dano alegado e o fato que gerou aquele dano, né? E muitas vezes, uma vez que houve o dano, pode acontecer eu vou dar um exemplo, tá? Que é o que a Eliane pediu. Se o médico ele tem um gasto para reparar aquele dano, ele vai estar coberto pela apólice. Óbvio que existe toda uma análise, existe uma equipe médica, uma equipe odontológica dentro da seguradora que vai analisar se essa despesa foi realmente para reparar o dano, se ela é devida, se ela não é devida, né? Mas isso é um gasto emergencial, é quando você faz um dispêndio, um desembolso de um valor para reparar aquele dano causado. Muito legal. Claro, Luciano, você é meu melhor parâmetro. Quer complementar, Kleber? Quero complementar, sim. Por exemplo, eu passei no meu dentista, fiz uma extração na sexta-feira, saí às 18 horas, fui para casa, comprei um pote de sorvete, né? E fui para casa, e aí aquela dor aumentou e eu resolvi procurar um atendimento médico. E aí eu fui no atendimento médico, fui atendido numa emergência e tomei uma medicação, um analgésico, enfim. E aquilo gerou um custo. Eu não tenho acesso ao meu dentista naquele momento. Talvez eu tenha até viajado, esteja num outro estado. E, enfim, não tenho acesso ao meu dentista, mas eu tive uma questão emergencial ali. Então, até isso, quando submetido, é passível de análise e de reembolso pela companhia. Muito interessante. Bom, pessoal, a gente ficou até mais tempo do que o nosso normal aí, porque o tema, se deixar, nós vamos perguntando aqui. Eu vou aproveitar até para convidar a doutora para participar de um dos nossos programas do Marketing em Saúde, porque eu acho que é um tema importante para levar para a esfera, né, dos profissionais aí da saúde. Eu quero agradecer demais a doutora pelo tempo, pelo esclarecimento, o Kleber também por ter trazido o tema e a doutora. Obrigado a vocês, foi muito esclarecedor, a todo mundo que está aí também no chat. E lembrando, a gente está deixando um QR Code aí na tela para você acessar uma página da FBN, para caso você tenha mais dúvidas sobre isso. Clica aí no QR Code, vai direto para essa página da FBN e você vai poder tirar mais dúvidas sobre o assunto. Obrigado, meus amigos, pelo tempo e pela brilhante palestra, esclarecer tantas coisas para nós aí. Obrigado, viu? Obrigada a você, Luciano. A gente é que agradece, né, doutor? Com certeza. E o convite está aceito, viu, Luciano? Obrigado, viu, doutora? Viu? Kleber, obrigado, viu, meu amigo, por trazer esse tema e trazer a doutora aqui para bater esse papo com a gente. Luciano, eu que agradeço o espaço, belíssimo espaço, né? E esse trabalho que você faz é muito bacana, porque falar de marketing é muito gostoso, né? Você me conhece, sabe o quanto eu gosto do tema, mas toda vez que a gente vai divulgar o nosso serviço, que a gente vai atrair clientes, a gente precisa saber que existem consequências positivas e alguns riscos. Então, você que é empreendedor, independente da área de atuação, mas principalmente você que é empreendedor da área da saúde, pesquisa um pouquinho,
busque esclarecimento, conta com a gente aqui para responder sua dúvida, independente de você comprar ou não comprar qualquer seguro, a gente está à disposição para esclarecer, porque certamente, no mínimo, você vai ter mais clareza sobre a sua atividade, sobre as possibilidades de proteção. Obrigado a todos pela participação, obrigado, doutora, também por ter aceitado o convite. Muito legal. E o livro da ABC Books foi para Emanuela Correia. Então, Emanuela, a gente deixou o nosso WhatsApp aí. Você, por favor, envie o seu endereço completo para o nosso WhatsApp, para que a gente possa enviar o livro da ABC Books para você. Obrigado aí pela participação. Obrigado a todos que assistiram e participaram, interagiram com a gente. Lembrando que esse webinar fica no YouTube da ABCcom, também no YouTube da Vesa TV, e você vai poder acompanhar também na programação da Vesa TV esse webinar ali no nosso canal da Vesa TV, que você pode assistir pelo canal 125 da Soul TV, pelo aplicativo da Scala Play e também pelo portal da ABCcom e pelo site da Vesa TV Oficial. Legal? Quero convidar você a acompanhar toda a nossa programação, que é feita pensando no empresário, no empreendedor, né? Você que trabalha na área de marketing, comunicação, na área de saúde, tecnologia, inovação, acompanha a programação inteira da Vesa TV, uma programação pensada para você. São diversos programas com conteúdos riquíssimos voltados aí para a área dos negócios. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, ao Vitão aí que cuidou de toda a nossa operação, e a você que assistiu ao vivo aqui com a gente. Legal? A semana que vem a gente está de volta com mais um ABC Webinars. Até lá!